Encontrei um batom no carro, e o que ele disse me fez rir antes de chorar. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha pintando a bancada de mármore com listras douradas que a cada movimento, dançavam com o vapor que subia da minha caneca de café. O aroma amargo do café fresco misturava-se ao cheiro adocicado das torradas que eu acabara de preparar, criando uma atmosfera de conforto e rotina. Eu, Laura, sempre fui uma mulher de hábitos que encontrava segurança na previsibilidade, na cadência suave de um cotidiano bem construído. Meu apartamento, cuidadosamente decorado com tons neutros e toques de arte moderna, era o meu santuário, um reflexo da ordem que eu buscava impor ao meu mundo, e Pedro, meu namorado há 5 anos, era a peça que se encaixava perfeitamente nesse quebra-cabeça, o equilíbrio que eu tanto prezava. Ou pelo menos era o que eu acreditava com uma fé quase infantil. Pedro era o oposto de mim em muitos aspectos. Espontâneo, divertido, com uma energia contagiante que me arrastava para fora da minha zona de conforto, ele era o yin para o meu yang. Nossas vidas se entrelaçaram de forma tão natural que muitas vezes eu esquecia como era o mundo antes dele. Engenheiro civil, sua mente era tão organizada quanto a minha, mas sua alma era a de um aventureiro, sempre em busca de novas experiências, de novos desafios. Juntos construíamos uma vida que parecia perfeita aos olhos de quem nos via, jantares em restaurantes aconchegantes, viagens improvisadas para cidades históricas, noites de filme com pipoca e risadas frouxas, projetos de vida que se alinhavam, e um amor que eu acreditava ser inabalável. Tínhamos planos: comprar um apartamento maior, quem sabe casar em 2 ou 3 anos, ter filhos. A imagem que eu tinha do futuro era clara, nítida, preenchida com a presença dele. Naquela manhã de sábado, a lista de afazeres era extensa, mas leve. Um dos itens era levar o carro de Pedro para lavar, já que ele estava viajando a trabalho há uma semana e o veículo, um sedã prateado que ele amava como um filho, acumulava poeira e folhas secas dos últimos passeios. Ele havia me deixado as chaves e a missão de cuidar do seu bebê, enquanto ele estava fora. Eu, em minha rotina metódica, decidi fazer uma limpeza interna antes de ir ao lava-rápido. Afinal, a limpeza perfeita começa de dentro para fora, não é? Coloquei uma playlist animada, amarrei meus cabelos em um coque despojado e comecei a tarefa, assobiando uma melodia qualquer. Aspirava o tapete, limpava o painel, organizava os porta-objetos. Cada canto do carro de Pedro era um pedacinho de sua personalidade. Os CDs de rock alternativo no console. Um livro de ficção científica amassado no banco do passageiro, algumas moedas soltas, recibos de pedágio. Tudo familiar, tudo meu. Até que meus dedos tocaram algo inesperado. Debaixo do banco do passageiro, meio escondido entre a poeira e algumas migalhas de biscoito, estava ele. Um batom. E não era um batom qualquer. Era um batom de uma cor vibrante, um vermelho cereja intenso, com um acabamento metálico que eu nunca usaria, jamais. A embalagem, elegante e dourada, não era da minha marca favorita, nem de nenhuma que eu reconhecesse. Meu batom favorito era um nude rosado, discreto, clássico. Aquele não. Aquele batom gritava, em seu tom e em seu brilho, uma personalidade que não era a minha. Meu coração, que momentos antes batia no ritmo alegre da música, deu um salto, depois acelerou. O ar pareceu ficar mais denso. O cheiro de produtos de limpeza se tornou sufocante. Minhas mãos tremeram levemente ao pegar o objeto. O batom, em seu brilho provocante, parecia zombatear de mim. Uma pontada de náusea percorreu meu estômago. O que um batom vermelho cereja metálico estaria fazendo no carro do meu namorado? E debaixo do banco do passageiro? A primeira onda de emoções foi o choque, o mais puro e cristalino choque. Depois veio a negação, uma voz teimosa em minha mente que tentava encontrar explicações racionais. Deve ser de uma amiga, de uma colega de trabalho, de uma parente que ele deu uma carona. Talvez de uma festa de formatura, onde ele levou a irmã de um amigo. Sim, deve ser isso. Que boba, Laura, você está sendo paranoica. Mas a voz da intuição, mais forte e insistente, sussurrava: não, Laura. Isso não é de uma colega de trabalho que ele deu carona. Isso é um batom de mulher, um batom que não é seu. Eu examinei mais de perto. Não era novo. Havia marcas de uso, a ponta levemente chanfrada, como se tivesse sido usado várias vezes. E o mais perturbador, havia uma mancha sutil no tecido do banco, bem discreta, mas que sob uma inspeção mais minuciosa, revelava um tom avermelhado que correspondia à cor do batom. Uma mancha que na minha busca por manter o carro de Pedro impecável, eu havia notado antes, mas atribuía a algum acidente com refrigerante ou bala. Agora a verdade se desenhava fria e cruel. A raiva começou a borbulhar em meu peito, um calor intenso que se espalhava rapidamente. Raiva de Pedro por sua possível traição.
Raiva de mim mesma por minha cegueira, por minha ingenuidade. Raiva da mulher que usava batom vermelho cereja metálico e o deixava no carro do meu namorado. Meu mundo perfeito, tão cuidadosamente construído, parecia se fragmentar diante de meus olhos, como um espelho quebrado em 1000 pedaços. Pedro voltaria da viagem no final da tarde. Eu decidi que não o confrontaria por telefone. A seriedade da situação exigia uma conversa frente a frente, com a prova do crime em minhas mãos. Coloquei o batom em um saquinho plástico, como uma evidência em uma cena de crime, e o guardei na minha bolsa. O resto do dia se arrastou em uma névoa de ansiedade e apreensão. Eu mal consegui comer, mal consegui me concentrar em qualquer coisa. Cada minuto que passava era uma tortura. Quando Pedro finalmente chegou no final da tarde, o reencontro, que eu imaginava ser caloroso e cheio de saudades, foi permeado por uma tensão quase palpável. Seus braços me envolveram em um abraço familiar, seu cheiro de colônia masculina misturada ao cheiro de viagem, mas eu não conseguia relaxar. Meus olhos o observavam, procurando por qualquer sinal, qualquer pista que denunciasse sua culpa. Ele parecia cansado, mas feliz em me ver. Ou era apenas um bom ator? Sentamos no sofá da sala, e eu respirei fundo, preparando-me para o embate. Retirei o saquinho plástico da bolsa, com o batom vermelho cereja metálico dentro. O brilho da embalagem dourada parecia ainda mais agressivo sob a luz do fim de tarde. Coloquei-o sobre a mesinha de centro, entre nós dois. Pedro olhou primeiro com curiosidade, depois com surpresa e finalmente com um pânico que ele não conseguiu disfarçar. Seus olhos se arregalaram, seu rosto empalideceu, e ele gaguejou, incapaz de formar uma frase coerente. O que é isso, Pedro? Minha voz saiu fria, cortante, controlada. Poderia me explicar o que este batom está fazendo no seu carro? Ele engoliu em seco, tentando encontrar as palavras, mas o silêncio se estendeu, pesado, sufocante. A cada segundo de seu silêncio, minha raiva aumentava, a dor se intensificava. Eu já estava pronta para o pior. Já imaginava a cena, a confissão, as lágrimas, a minha decepção, o fim de tudo. E então, ele finalmente falou. Sua voz saiu em um tom de desespero, de incredulidade, de alguém que tenta se justificar diante de uma situação bizarra. Laura, meu amor, eu juro que não é o que você está pensando. É para o meu projeto. É para o meu projeto de arquitetura. Eu o olhei, incrédula. Um batom vermelho cereja metálico para um projeto de arquitetura? A explicação era tão absurda, tão ridícula, tão patética que por um instante, eu não consegui conter. Uma gargalhada alta, histérica, quase maníaca, irrompeu de mim, preenchendo a sala com um som que não era de alegria, mas de um desespero profundo, de um riso que beirava a loucura. Eu ri até as lágrimas escorrerem pelo meu rosto, e até minha barriga doer. A ideia de um engenheiro civil usando um batom vermelho cereja metálico para um projeto de arquitetura era tão surreal que por um breve momento, o choque e a dor foram substituídos pelo absurdo, pela comédia trágica da situação. Pedro, visivelmente confuso com a minha reação, tentava se explicar, sua voz ainda embargada. Não, Laura, é sério. É para a maquete. Eu precisava de um batom com essa textura, com esse brilho, para simular a cor de um revestimento metálico que a cliente pediu. É uma técnica nova. O brilho metálico do batom é perfeito para dar o efeito de alumínio escovado em pequena escala. Eu ri mais ainda, sentindo o ar me faltar. A ideia de Pedro, o engenheiro sério e metódico, comprando um batom para uma maquete, era simplesmente hilária. Ele continuou, desesperado para me convencer. Eu não podia comprar uma tinta comum, não ia dar o mesmo efeito. Eu perguntei para minha colega de trabalho, a Camila, qual batom ela usava que tivesse um brilho metálico, e ela me emprestou. Eu juro. Ela disse que era o único que daria o tom perfeito para o projeto. Eu até ia devolver para ela. É da Camila. E foi aí que o riso morreu em minha garganta, sufocado por uma onda avassaladora de dor. Camila, a colega de trabalho dele. A mesma Camila que há alguns meses havia sido promovida a coordenadora de projetos, trabalhando diretamente com Pedro. A mesma Camila que nas últimas semanas ele mencionava com frequência, elogiando sua inteligência, sua dedicação, seu senso de humor. A mesma Camila que eu, em minha intuição feminina, já havia sentido como uma ameaça, mas que eu, na minha confiança cega, havia decidido ignorar. O riso se transformou em um soluço profundo, depois em um choro incontrolável. As lágrimas que antes eram de histeria, agora eram de tristeza, de raiva, de uma decepção que parecia me consumir por dentro. A explicação, por mais absurda e risível que fosse, revelava uma verdade ainda mais dolorosa: ele estava mentindo. Mentindo. Não era o batom em si, era a mentira. Era a forma como ele tentou me enrolar com uma desculpa esfarrapada,
uma história tão surreal que por um momento, me fez rir antes de chorar. A ingenuidade, a falta de respeito em sua tentativa de me enganar, me ofendeu mais do que a própria traição. Para um projeto de arquitetura, Pedro. Sério? Para a maquete? Você me acha com cara de idiota? Você me acha tão burra a ponto de acreditar que você, engenheiro civil, estaria usando um batom vermelho cereja metálico para simular alumínio escovado? Minha voz subiu, carregada de fúria e mágoa. E mesmo que fosse verdade, e não é, por que você não me contou? Por que você precisaria esconder? Por que você precisaria pegar emprestado um batom de Camila, e não me pedir para comprar um, ou sei lá, procurar uma tinta com a sua arquiteta parceira? Você não confia em mim? Ou você simplesmente me subestima, acha que sou incapaz de perceber a verdade? Pedro tentou se aproximar, tentando me abraçar, tentando me calar. Não, Laura, por favor, eu juro que é a verdade. Você está distorcendo as coisas. Eu só não queria te preocupar com os detalhes do projeto. É da Camila, sim, mas é só um batom para a maquete. Eu o empurrei, sentindo nojo de seu toque, de suas palavras vazias. Distorcendo as coisas? O que você está distorcendo, Pedro, é a minha inteligência. O batom pode até ser da Camila, mas não está no seu carro por causa de uma maquete. Está no seu carro porque ela esteve nele, com você, por algum outro motivo que não um projeto de arquitetura. E a sua mentira, a sua desculpa ridícula, é a prova de que você me traiu. Você não só me enganou com outra pessoa, como me enganou com uma mentira patética que só me faz sentir ainda mais desprezada. Isso me faz rir de desespero antes de chorar de dor. As lágrimas escorriam incessantemente misturadas com a raiva. O riso havia desaparecido completamente, substituído por um vazio gélido. Aquele batom, tão pequeno e inofensivo em sua aparência, havia desvendado uma teia de mentiras, uma traição que parecia corroer os alicerces do meu mundo. Meu futuro, que antes era nítido e colorido, de repente se tornou um borrão cinzento. Saia da minha casa, Pedro. Agora. Eu não quero te ver. Eu não quero ouvir mais nenhuma mentira. Não quero ouvir mais nenhuma desculpa esfarrapada. Ele tentou argumentar e implorar, mas eu fui irredutível. A dor era grande demais, a decepção, avassaladora. Ele saiu, deixando para trás o cheiro de sua colônia e o eco de suas mentiras. Eu me sentei no chão da sala com o batom vermelho cereja metálico ainda no saquinho plástico, observando-o como se fosse um objeto alienígena que havia invadido o meu mundo. A risada histérica havia dado lugar a um choro silencioso, profundo, que parecia vir da alma. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor, de raiva, de vergonha. Eu me isolei do mundo, incapaz de encarar meus amigos, meus pais, a mim mesma. A sensação de ter sido enganada, manipulada, usada, era insuportável. Eu me culpava incessantemente. Como pude ser tão ingênua? Como pude confiar cegamente em um homem que se revelou um mentiroso patológico? Minha lógica, minha formação, minha inteligência, tudo parecia ter falhado miseravelmente. Eu me sentia uma completa idiota, uma vítima perfeita. Minha irmã, que sempre foi meu apoio, me convenceu a procurar ajuda. Laura, você é forte. Você vai sair dessa. Mas você não precisa fazer isso sozinha. Você precisa de ajuda profissional para processar essa dor, para entender o que aconteceu, para se perdoar. E assim, eu cheguei à poltrona cinza da doutora Helena. As primeiras sessões foram um martírio. Eu revivi a história gaguejando, chorando, sentindo a raiva e a vergonha me consumirem. A doutora Helena ouvia com paciência, com uma empatia que aos poucos começou a desarmar minhas defesas. Ela me ajudou a entender que a culpa não era minha, que eu fui vítima de um manipulador, de um criminoso emocional. Ela me ajudou a dissociar a minha pessoa da minha ingenuidade, a entender que a confiança, embora tenha sido quebrada de forma brutal, não era um defeito, mas uma virtude que havia sido explorada. Ela me fez questionar a minha própria percepção de Pedro. Você o amava, Laura. Mas quem era ele, de verdade? Você o conhecia de verdade, ou conhecia a imagem que ele projetava para você? As promessas que ele fazia eram para você, ou para os sonhos dele? As perguntas dela eram como bisturis, abrindo as feridas, mas também limpando a infecção. Com o tempo comecei a ver Pedro não como o homem que eu amei, mas como um predador, um homem sem escrúpulos que usou meu amor e minha confiança para seus próprios fins. A idealização deu lugar a uma clareza fria, a uma repulsa que me libertou de seu feitiço. Eu comecei a entender que a traição dele não era um reflexo do meu valor, mas do caráter dele. A risada que ele me proporcionou antes da dor se tornou um símbolo de sua desonestidade, a prova de que ele me via como alguém fácil de enganar. A terapia não foi um passe de mágica. Foi um processo lento, doloroso, de autoconhecimento e reconstrução.
Eu chorei rios de lágrimas, gritei de raiva, revivi momentos de desespero. Mas a cada sessão, eu me sentia um pouco mais forte, um pouco mais inteira. Eu estava aprendendo a perdoar a mim mesma pela minha ingenuidade, a perdoar a Pedro por sua crueldade, não para ele, mas para a minha própria paz e, acima de tudo, a reconstruir a minha confiança, não nas pessoas de forma generalizada, mas em mim mesma. Hoje, sentada na poltrona cinza, olhando para a doutora Helena, sinto uma paz que há muito tempo não experimentava. As feridas ainda estão ali, algumas cicatrizes são profundas e visíveis, mas não sangram mais. O cheiro de lavanda, agora, me traz um consolo genuíno. Ele me pediu para confiar nele, e eu confiei. Hoje, ele é o motivo da minha terapia. Eu disse, repetindo as palavras que haviam se tornado a essência de minha jornada. Mas hoje, doutora Helena, ele não é mais o motivo da minha dor. Ele é o motivo da minha força. Ele é o motivo da minha reconstrução. Ele é o motivo pelo qual eu me tornei a mulher que sou hoje, mais forte, mais sábia, mais resiliente. Eu perdi uma ilusão, sim, mas ganhei a mim mesma de volta. E o batom que me fez rir antes de chorar, me ensinou a desconfiar de explicações risíveis e a buscar a verdade, por mais dolorosa que ela seja. A doutora Helena sorriu, um sorriso caloroso e encorajador. E essa, Laura, é a maior vitória de todas. Você transformou a sua dor em sabedoria. Eu saio da sala de terapia, o sol da tarde me acolhendo com seu calor. A vida ainda tem seus desafios, seus riscos, suas incertezas. Mas eu não sou mais a Laura ingênua que confiava cegamente. Sou a Laura que constrói seus próprios alicerces, que confia em sua própria intuição, que sabe que a verdadeira força vem de dentro. A traição de Pedro me tirou muito, mas me deu algo que nenhum dinheiro pode comprar, a mim mesma. E essa é a minha maior riqueza, o meu maior legado. Eu, a arquiteta de sonhos, reconstruí o meu próprio. E agora estou pronta para construir muitos outros. A jornada de reconstrução foi mais do que apenas um processo de cura emocional. Foi uma reengenharia completa da minha vida, da minha percepção do mundo e da minha própria identidade. A cada sessão de terapia, a doutora Helena me ajudava a desmantelar as fundações falsas que Marcelo havia erguido em minha mente e a solidificar as minhas próprias. Aquelas que meus pais e minha experiência de vida haviam me ensinado. Percebi que, embora eu tivesse me deixado levar pela paixão e pela promessa de um futuro grandioso e sem limites, a base da minha identidade, meus valores mais profundos e minha ética profissional, permaneciam intactos e incólumes. Eles eram os pilares essenciais que me impediriam de desmoronar por completo, de me perder em meio aos escombros. A recuperação financeira foi um desafio monumental, uma montanha íngreme a ser escalada. Eu havia perdido tudo o que construí, meu apartamento, minhas economias de uma vida de trabalho duro, a segurança material que me acompanhará desde a infância. Meus pais, com seu amor incondicional e sua generosidade sem fim, se ofereceram prontamente para me ajudar financeiramente, para cobrir minhas despesas, para me dar um novo começo, mas eu recusei com a maior das reverências e agradecimentos. Eu precisava reconstruir com as minhas próprias mãos, resgatando a Laura que era capaz, que era independente, que tinha força de se levantar sozinha. Comecei a trabalhar em um pequeno escritório de arquitetura, aceitando projetos modestos, de pequena escala, reconstruindo minha carreira tijolo por tijolo, desenho por desenho. Não era o glamour e a grandiosidade dos grandes projetos que eu sonhara um dia realizar, mas era o trabalho honesto, que me trazia dignidade e um profundo senso de propósito. Cada rascunho, cada planta, cada cálculo era um passo na minha própria reconstrução. O processo legal contra Pedro foi longo, exaustivo e muitas vezes frustrante. Ele havia fugido do país, tornando sua captura e a recuperação dos bens uma tarefa quase impossível. No entanto, eu colaborei com as autoridades, fornecendo todas as informações que tinha, cada detalhe de nossa relação, de seus projetos, de suas promessas. Não por vingança, mas por um inabalável senso de justiça. Eu queria que ele fosse responsabilizado por seus crimes, para que outras pessoas não caíssem em suas armadilhas, para que sua teia de mentiras não fizesse mais vítimas. A cada passo do processo, a cada depoimento, a cada documento entregue, eu sentia um pouco mais de peso sendo retirado dos meus ombros. Não era sobre o dinheiro em si, era sobre a verdade, sobre a integridade, sobre restaurar o equilíbrio. A minha irmã Clara foi um anjo em minha vida durante aquele período sombrio. Ela me visitava regularmente, trazendo consigo não apenas comida caseira reconfortante, mas também uma presença calorosa e silenciosa. Ela me acompanhava em longas caminhadas pelo parque, ouvindo meus desabafos intermináveis sem julgar, apenas oferecendo um ombro amigo.
Ela me lembrava da minha força intrínseca, da minha capacidade de superar, da minha resiliência. Ela me ajudou a sair do isolamento, a me reconectar com o mundo exterior, com a vida. Meus amigos, aqueles que permaneceram leais e fiéis, foram um bálsamo para minha alma ferida, mostrando-me que o amor e a lealdade ainda existiam e que a confiança, embora machucada e abalada, ainda podia ser reconstruída, mas apenas com as pessoas certas, aquelas que realmente se importavam. Com o tempo, comecei a canalizar minha experiência pessoal para ajudar outras vítimas de fraude e manipulação. Voluntariado em uma ONG que oferecia apoio jurídico e psicológico a pessoas que haviam passado por situações semelhantes. Compartilhei minha história abertamente, oferecendo um ombro amigo, um ouvido atento e palavras de encorajamento para aqueles que se sentiam perdidos, envergonhados e sem esperança, assim como eu me senti um dia. Eu sabia o que era sentir o chão desabar sob os pés, e queria, com todas as minhas forças, que ninguém se sentisse tão sozinho e desamparado quanto eu me senti. Essa nova missão, essa nova causa, me deu um propósito renovado, uma forma de transformar minha dor em algo significativo, em algo que pudesse beneficiar os outros. Eu me tornei uma voz ativa em campanhas de conscientização sobre fraudes financeiras e relacionamentos abusivos. Minha história, que um dia foi um segredo vergonhoso e um peso insuportável, tornou-se um alerta, uma lição valiosa para muitos. Eu palestrava em universidades, em seminários, em conferências, compartilhando minha jornada não para me vitimizar, mas para empoderar, para alertar, para educar. Eu falava abertamente sobre os sinais de alerta de um manipulador, sobre a importância de confiar na intuição, sobre a necessidade vital de verificar as informações antes de tomar decisões financeiras ou emocionais, de proteger o patrimônio e, acima de tudo, de se proteger emocionalmente. Aos poucos, a ferida profunda deixada pela traição de Pedro começou a cicatrizar. Eu aprendi que o perdão, o verdadeiro perdão, não é esquecer o que aconteceu, mas sim aceitar o passado e seguir em frente sem o peso esmagador do ressentimento. Eu o perdoei, não para ele que talvez nunca soubesse ou se importasse, mas para mim mesma, para me libertar de sua sombra opressora. Eu me perdoei pela minha ingenuidade, pela minha entrega cega, entendendo que amar é um risco inerente à condição humana, e que nem todos são dignos da nossa confiança irrestrita. Anos se passaram. Minha carreira como arquiteta floresceu novamente, e eu abri meu próprio escritório especializado em design sustentável e projetos comunitários, com foco em impacto social. Cada novo projeto era um testemunho vivo da minha resiliência, da minha capacidade de construir beleza e funcionalidade a partir do que foi destruído. Eu me tornei uma profissional respeitada, conhecida não apenas por meu talento e criatividade, mas por minha ética inabalável e minha história inspiradora de superação. Eu conheci um novo amor. Ele era um professor de história, um homem de valores sólidos com uma paciência e uma gentileza que me conquistaram lentamente, mas profundamente. Não foi um amor avassalador e explosivo, daqueles que te tiram o chão e te jogam em um turbilhão, mas um amor sereno, maduro, construído sobre a verdade, o respeito e a admiração mútua. Ele me conheceu com minhas cicatrizes, minhas histórias, meus medos, e me amou por quem eu era, por minha força e minha vulnerabilidade, por minha essência. Com ele eu reconstruí a minha capacidade de confiar, de amar, de me entregar, mas desta vez com os pés firmes no chão, com a mente alerta e o coração protegido pela sabedoria da experiência. Pedro, em algum lugar distante do mundo, continuava foragido, um fantasma de um passado que eu havia superado completamente. Mas ele não era mais o motivo da minha dor, da minha vergonha, do meu tormento. Ele me pediu para confiar nele, e eu confiei. Hoje ele é o motivo da minha terapia. As palavras continuavam a ser verdade, a encapsular minha jornada, mas o significado havia mudado drasticamente. A terapia não era mais sobre Pedro e a dor que ele me causou, era sobre mim. Era sobre a Laura que renasceu das cinzas mais forte, mais sábia, mais completa, mais consciente de seu próprio poder. A vida é um projeto em constante construção, um canteiro de obras incessante. Há fundações que parecem sólidas e que de repente desmoronam sem aviso. Há ventos e tempestades que ameaçam derrubar tudo o que construímos. Mas a verdadeira arte da vida não está em evitar as catástrofes, os desastres, mas em reconstruir, em redesenhar, em encontrar a beleza e a esperança nos escombros e a força inabalável para seguir em frente. E eu, Laura, a arquiteta de sonhos, aprendi a erguer minhas próprias estruturas com alicerces de verdade, pilares de resiliência e um teto de esperança que me protege das tempestades. E essa, para mim, é a obra mais grandiosa de todas, o meu legado mais valioso.